Olá, concurseiro. Eu sou professor Rodrigues e hoje nós vamos ver exercício da Lei 2176 de 2005, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Primeiro, vamos ter uma ideia do que trata essa lei. Bem, lá no RJU, na Lei 2177 de 2005, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores de Ananindeua, nós temos no artigo 32, 33 e 34 desta lei, dizendo o seguinte: a promoção é a elevação do servidor à classe imediatamente superior àquela que pertence na mesma carreira, desde que comprovada mediante avaliação prévia. Tá certo? Bem, então, na lei do RJU, determina que a promoção para o servidor público deverá ser feita mediante uma avaliação prévia. Mas, que avaliação prévia é essa? Bem, esta avaliação ela vai ser determinada na Lei 2176, que é o PCCR. Então, essa avaliação, os critérios da promoção, elas são definidas no PCCR, tá certo? Então, o PCCR, ele é uma lei com 277 artigos, que é disposto neste capítulo. Tá? Nós temos, dentre esses capítulos, a estrutura do plano de cargos, carreiras e remuneração, políticas e diretrizes do PCCR, concurso público, movimentação organizacional, transferência de pessoal, atividade, subatividade e área de conhecimento, ambiente organizacional, classe, níveis e vencimento, progressão funcional, jornada de trabalho, remuneração, enquadramento nas carreiras, disposições finais e as tabelas anexas. Tá certo? Então é dessa forma que é disposto esta lei. Tá? Bem, se eu tivesse de eleger um capítulo, professor, qual desses capítulos é o mais importante? Bem, eu não tenho dúvida. É o capítulo 10, que trata da progressão funcional. É nesse capítulo 10 que é definido quais os critérios para a progressão do servidor. Porém, o que nós temos analisado da banca Setap-Net é que a banca ela distribui em todos os capítulos as questões de prova. Então, nós não podemos focar apenas no capítulo 10, que trata da progressão funcional, tá certo? Então, a progressão funcional é o coração dessa lei, que vai tratar dos critérios de avaliação para a progressão do servidor. Porém, em se tratando de concurso público, e se tratando especificamente da banca Setap, nós não podemos ficar limitados apenas a este capítulo, tá certo? É o que nós vamos avaliar agora, analisando as questões de prova da banca Setap. Vamos a elas. Então veja aqui essa questão. Vamos à questão. O artigo 24 determina que o quadro de pessoal da administração direta da Prefeitura Municipal de Ananindeua compreende cargo de provimento efetivo, cargo de provimento em comissão, função de confiança e função gratificadas, que devem ser geridos considerando-se os seguintes princípios, pressupostos e diretrizes. Marque, veja bem, a única alternativa que não define esses princípios, pressupostos e ou diretrizes corretamente. Então, você agora vai fazer o seguinte, você vai dar uma pausa, tá bom, no vídeo, vai dar uma analisada nas questões, e aí ele quer o quê? Ele quer aquela
única alternativa que não define esses princípios, ou seja, ele quer a alternativa incorreta. Tá certo? Vamos a ela. Equidade. Na letra A. Fica assegurado o tratamento igualitário para os profissionais integrantes dos cargos iguais ou assemelhados, entendidos como igualdade de direitos, obrigações e deveres. Letra B. Universalidade. Integram o plano todos os servidores municipais, estatutários e seletistas que participam do processo de trabalho desenvolvido pelos órgãos da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Letra C. Participação na gestão. Para implantação ou adequação deste plano às necessidades da Prefeitura, deverá ser observado o princípio da participação unilateral entre os servidores e os órgãos gestores da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Publicidade e transparência. Todos os fatos e atos administrativos referentes a este PCCR serão públicos, garantindo total e permanente transparência. Tá certo? Então, ele quer saber qual dessas definições está incorreta. Equidade, universalidade, participação na gestão, publicidade e transparência. Qual dessas está incorreta? Letra C, né? Letra C. Participação na gestão, tá certo? Então, o que está errado na participação da gestão? Então, olha só, vamos ao artigo 24. Participação na gestão. Para a implantação ou adequação deste plano às necessidades da Prefeitura, deverá ser observado o princípio da participação bilateral. Então, você percebe, tá, que aqui na letra C ele coloca participação unilateral, tá certo? Então, é isso que está incorreto. Não é a participação unilateral. A participação é bilateral. Letra C. Vamos analisar agora mais uma questão. Vejamos. Com base nas orientações legais do artigo 53, 54 e 56 e seus parágrafos sobre as funções de confiança e as funções gratificadas, analise as afirmações a seguir e marque a alternativa correta. Então, vamos lá. Artigo 53, 54 e 56. Vamos lá. O servidor investido em função de confiança ou função gratificada poderá optar por receber a complementação da remuneração da função em relação ao valor de seu cargo efetivo ou poderá receber o acréscimo de 40% de seu nível de vencimento pelo exercício da função de confiança ou gratificada? 2. As funções gratificadas destinam-se ao atendimento dos cargos de direção, coordenação e supervisão de atividades. 3. As funções de confiança são correlatos aos cargos comissionados. As funções de confiança são de provimento exclusivo dos servidores efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura de Ananindeua. Então, você vai analisar quais desses itens estão corretos. Dê uma pausa e analise com cuidado. Letra D de dado. Todas as opções estão corretas, tá certo? Artigo 53, artigo 54 e artigo 56. Tá certo? Tá certo? Muito bem. Vamos à próxima questão? Vejamos. No que tange a questão de progressão por vencimento, prevista nos artigos 126, 127, 128 e 129, apenas não se pode afirmar. Então você percebe, tá, que na questão anterior ele estava falando da questão 53, 54 e 56, e nessa questão ele vai falar nos artigos 126, 127, 128 e 129. Aquilo que nós havíamos comentado com relação a essa banca. Então esta banca, ela distribui bem os artigos por toda a lei. Mas vamos à questão. Letra A.
ele quer a questão incorreta, tá bem? Não se pode afirmar. Então vamos analisar observando a questão incorreta. Letra A. O processo de progressão de vencimento dá-se-á a cada 3 anos, no mês a ser definido em decreto, onde serão movimentados servidores que atenderem às condições estabelecidas nos instrumentos que venham regulamentar o processo. Letra B. A progressão de vencimento por mérito deverá se restringir rigorosamente ao limite superior da faixa de vencimento do cargo classe objeto de movimentação. Letra C. A progressão de vencimento por mérito ocorrerá por aplicação de instrumento aprovado em legislação para aferir o desempenho funcional do servidor. Letra D de dado. No processo de avaliação dos servidores candidatos à progressão de vencimento, serão considerados como fatores de desempate nesta ordem: o grau de desempenho, o nível de escolaridade e especialização, o maior tempo de efetivo exercício no cargo e maior tempo de serviço na prefeitura. Vamos analisar com cuidado, com carinho. Dê uma pausa, você pode ler novamente. E aí é letra A, né? O que está errado na letra A? É esse tempo, né? Lá no artigo 126. Na questão ele fala em 3 anos, não são 3 anos, são 2 anos, tá certo? Então este é que é o erro, tá? Então a cada 2 anos, no mês a ser definido por decreto, onde serão movimentados servidores que atenderão às condições estabelecidas nos instrumentos que venham regulamentar o processo. Então, o processo de progressão de vencimento é a cada 2 anos e não 3. Letra A. Letra A. Tá certo? Vamos mais uma questão. Analise as afirmações seguintes e marque a única correta de acordo com o preceituado nos artigos 40 e 41 e seus incisos. Vamos lá. Letra A. Entender-se-á por movimento de cargo o conjunto de procedimentos que regulamentam o preenchimento das vagas inexistentes no quadro de pessoal da Prefeitura. As vagas serão, letra B, as vagas serão originárias inicialmente das seguintes situações: aumento de quadro, vaga criada e ainda não ocupada, e substituição de servidor, vagas previstas e ocupadas que se dá a vacância, em que se dá vacância. Letra C. Entender-se-á por vacância, abertura de vaga ou cargo não previsto antes ocupado. Letra D de dado. Entender-se-á por excedente o cargo previsto e não ocupado. Tá certo? Ele quer o seguinte: marque a única correta. Então ele quer saber a alternativa correta. Tá bem? Então vamos lá. Dê uma pausa. Analise com carinho e marque a única alternativa correta. Letra? Muito bem. Letra B de bola, tá? Letra B de bola. O que está errado na letra A? Vejamos. Entender-se-á por provimento de cargo conjunto de procedimentos que regulamentam o preenchimento das vagas inexistentes. Então o erro está aí. É das vagas existentes. Na letra A, aonde está inexistente, é existente. A letra B é a correta, tá certo? A letra B, veja aqui, tá? É o artigo 41, tá? A letra B está correta, é o artigo 41. A letra C, o que está errado na letra C? Na letra C, entender-se-á por vacância, abertura de vaga em cargo não previsto antes ocupado. Então, entender-se-á por vacância, tá? Artigo 40, tá certo? Inciso 3º, entender-se-á por vacância, abertura de vaga em cargo ou emprego previsto antes ocupado. Então, veja como é que ele colocou na prova, né? Não previsto. Tá certo? Então você percebe como é que a banca procede. A banca coloca o não e aí a questão está errada. Tá certo? Lá em cima na letra A, o correto é existente e a banca colocou inexistente. Tá?
E a letra D de dado, o que está errado? Entender-se-á por excedente o cargo previsto e não ocupado. Tá? Então, entender-se-á, cadê? Entender-se-á por excedente é o inciso 2º do artigo 40. Entender-se-á por excedente o cargo ou emprego não previsto e ocupado. Tá certo? Então você percebe aí como é que a banca procede, né? Então a banca coloca um não, e aí muda o existente para inexistente, e aí a questão torna-se incorreta, tá bem? Vamos analisar mais uma questão? Vamos lá. Veja aí essa questão, vamos lá. No que diz respeito ao Instituto de Transferência previsto nos artigos 87, 88, 89 e 90, apenas não se pode afirmar. Letra A. O Instituto da Transferência, regulado neste plano, se aplica aos servidores abrangidos por este plano que estejam em estágio probatório, ou seja, o servidor em estágio probatório pode pedir transferência? Pode pedir transferência? Quem está em estágio probatório pode pedir transferência? Vamos à letra B. Os critérios específicos para a transferência de um servidor de um local de trabalho para o outro deverão ser elaborados pelas diversas secretarias municipais, tendo em vista o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e suas especialidades, desde que ocorram no mesmo ambiente organizacional. Tá? Então a transferência vai ocorrer no mesmo ambiente organizacional, letra C, letra B. E a letra D, a letra C, vamos lá. Nos casos de mudança do quadro de pessoal, fruto da avaliação anual do dimensionamento previsto neste plano e de instalação de novos equipamentos sociais ou unidades de trabalho, será promovido pela secretaria responsável pela gestão de pessoal, processo aberto de transferência, visando a adequação das necessidades institucionais com as dos servidores públicos municipais, observados os critérios e limitações previstas neste plano e no Estatuto dos Servidores Municipais de Ananindeua. Essa é a letra C. Vamos à letra D. Terminado o estágio probatório, a transferência do servidor de uma unidade de lotação para outra, no mesmo ambiente organizacional, é livre, bastando que seja garantida a capacitação do mesmo nas atividades, subatividades e área de conhecimento do novo ambiente organizacional. Então, o que ele quer aí? Ele quer aquela que não se pode afirmar. Ou seja, né, aquele item que está errado. Qual dessas questões encontram-se incorretas? Dê uma pausa, analise com carinho. Letra A, né? O Instituto da Transferência, regulado neste plano, não se aplica aos servidores abrangidos por este plano que esteja em estágio probatório, né? Letra A. O cara está em estágio probatório, tá certo? Acabou de entrar no ônibus. Já quer sentar na janela? Não pode, né? Estágio probatório, a pessoa não pode pedir transferência, tá certo? Então, estágio probatório não pode pedir transferência. Então, o item incorreto é a letra A, tá certo? Então, é a letra A, ok? Então, se você quer dar sequência à resolução de outras questões desta lei, você pode acessar neste momento o meu site www.professorrodrigues.com.br. Lá nós temos um módulo, tá certo? Só de resolução de exercícios, tá? Desta lei. Então, vá nesse momento, tá? Você pode clicar no link que eu vou deixar na descrição abaixo, tá? Você pode clicar no link e você será imediatamente direcionado para o meu site, tá? Onde você pode ter acesso a este material, tá? Só exercício, ok? Da Lei 2176, que é o PCCR dos servidores de Ananindeua.